Eu sou um filho amado por Deus, lutando contra a orfandade, ira, procrastinação, ansiedade, insegurança, entre outros. Meu nome é Mateus. Vim de um nascimento não planejado. Desde quando nasci, meus pais já eram separados. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe foi morar em outro país e fiquei sendo cuidado pela minha avó. Minha infância sempre foi ao lado da minha avó e, por conta do meu avô trabalhar viajando, pouco o via. E minha infância foi muito boa. Lembro de momentos onde ia jogar bola e voltava para casa e contava que, mesmo não fazendo nenhum gol, eu era um ótimo jogador para minha avó. E também de passeios onde ia apenas eu e ela e meu tio. Na minha infância, via muito pouco meu pai. E até então não me importava, porque para mim, minha avó fazia todos os papéis, de pai e mãe. Comecei a ter algumas crises quando minha mãe voltou de viagem, quando eu tinha 7 anos. E lembro da minha avó me dizendo que ela não seria mais minha mãe, porque minha mãe estava voltando de viagem. Para mim foi muito difícil. Passei por muitos meses até conseguir chamar minha mãe de mãe. Sempre foi difícil eu ter uma relação muito boa com ela, porque sempre vi ela como uma tia e não como uma mãe. Quando minha mãe voltou de viagem, morou uns 6 meses aqui em Ribeirão e depois foi morar em Guarulhos, por onde ficou 1 ano. E eu fui apenas 3 vezes visitar ela quando ela estava em Guarulhos. Depois, logo após, ela já foi morar em Curitiba, onde ela mora até hoje. Eu tinha uns 8 anos quando frequentava a IBM. E na salinha de Tadel Kids, o Alisson perguntou quem queria aceitar Jesus e eu aceitei. Continuei vindo, mas para mim era muito chato e não fazia sentido eu vir para a igreja. E quando eu tive uma oportunidade, saí da igreja com 11 anos. Com os problemas que eu tinha com os meus pais, busquei uma rota de fuga. E com 12 anos comecei a beber e com isso me trouxe muitas amizades ruins, que faziam eu beber ainda mais e começar a formar narguilha, entre outros. Através disso, entrei em relacionamentos para acabar com minha carência e uma falta de amor que havia dentro de mim. Tive um relacionamento que coloquei todas as minhas expectativas e não foram correspondidas, e entrei em depressão. E para sair dessa depressão que eu estava, voltei a beber ainda mais e ir a lugares que eu não queria. Mas com 14 anos, no final do 9º ano do fundamental, voltei para a IBM e me senti muito acolhido. Vi o quanto as pessoas estavam felizes e alegre. E curioso como sou, fui buscar entender o porquê de tanta alegria. Nisso tive pessoas que me ajudaram a conhecer quem Jesus era. No retiro de 2019, tive a primeira experiência com Deus, onde fiquei em choque e com muitas questões a respeito de quem Ele era e de quem eu era. Porque até então eu sempre era o Mateus que todos queriam, e não eu mesmo. E passou por um tempo, veio o encontro de 2019, e ali descobri minha identidade. Na parte de perdão, depois que a Júlia ministrou, chegou o Nartê e orou por mim. E Deus começou a usar a vida dele e falou para eu perdoar meu pai, minha mãe e minha família. E ali se deu início ao tratar de Deus para perdoar eles. Tive pessoas que foram como pais na fé para mim, que levo até hoje principalmente. O Alisson, que cuidou de mim e sempre me aconselhava e fez eu entender a paternidade de Deus e me ajudou a mostrar o amor que eu tinha pela minha avó. E teve um encontro de outra igreja, que foi onde Deus usou a vida de uma criança para falar comigo. E através dessa criança, ele disse que mesmo que eu falhasse novamente, ele iria continuar cuidando e me guardando. Naquela época, não fazia sentido para mim, mas infelizmente todo aquele fogo que havia dentro de mim, deixei apagar durante a pandemia. E tempo depois, voltei a ter velhas práticas. Estava decidido de sair da igreja. Mas senti um aperto muito grande no meu coração e sabia que estava fazendo errado.
Foi quando, com a ajuda de pessoas que Deus colocou em minha volta, pude abandonar tudo que me fazia afastar de Deus e continuar andando com Ele. Pouco tempo depois, volto a falar com meu pai, e ele decide se internar numa clínica de reabilitação. E fui visitá-lo algumas vezes e conversamos normalmente, mas um dia ele fugiu dessa clínica, e o pastor que cuidava dela me ligou e disse que ele tinha voltado para as drogas novamente. Então, um sentimento de abandono e uma confiança que eu tinha colocado nele foi quebrada mais uma vez. E fiquei muito tempo sem falar com ele. Com essa falta de relação com os meus pais, sempre me atrapalharam em caminhar com Deus, porque nunca achei que Deus ia ser meu pai realmente e poderia cuidar de mim. Então, desde o início da minha caminhada cristã, tomei algumas decisões e não deixava Deus trabalhar em muitas coisas, e tomava o controle do que estava ao meu alcance. Quando começou 30 semanas, decidi entrar para ver o que poderia dar. Nisso só conseguia lembrar do meu pai. E falei para Deus cuidar disso e deixar o Espírito Santo trabalhar algo que ele tinha dado início lá em 2019. Até que no meio desse processo, 2 dias antes do meu aniversário, meu pai me manda um áudio falando que agora que eu iria virar adulto, não dependia mais dele e que eu poderia esquecer que ele era meu pai. Fiquei triste com toda essa situação e partilhava toda semana, até que veio a morte do meu tio e reencontrei o meu pai. E conversei com ele, e ele me fez um convite de ir na igreja dele. Mas no dia que era para ir visitar, eu fui de short e era para ter ido de calça. E apenas fomos para a casa dele e tomamos um café. Mas com isso pude liberar um perdão e realmente ter uma relação de pai e filho. E na 28ª semana, Deus me mostrou que quando Ele está no controle e não eu, realmente acontece. Sigo nessas lutas, mas com 30 semanas pude aprender a depender realmente de Deus e deixar Ele agir. E sei que estou nesse processo de reconstruir minha relação familiar. E sei que Deus continuará trabalhando na minha vida. Isaías 25:4. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Obrigado pelo silêncio de todos.